Eu vou entrar na minha conta do ChatGPT. E em seguida, nós vamos fazer todo o processo novamente. Excelente. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho vários prompts de materiais que eu já criei anteriormente com o ChatGPT. E aqui do lado direito, eu tenho aquele espaço que é onde eu interajo com o chat para que eu possa dar as instruções e ele faça a criação aí dos materiais que me interessam. Bom, é importante dizer que o ChatGPT ele tem essa lógica de prompts, que são os comandos que a gente vai dando, é o texto que a gente insere, a provocação que a gente faz para que o ChatGPT possa criar o conteúdo de acordo com a instrução que a gente dá. Então, eu quero criar um jogo de cartas, que pode ser para qualquer disciplina, e esse jogo de cartas ele vai ser bastante interessante se eu conseguir fazê-lo de acordo com um conteúdo que eu possa levar para a sala. Não faz sentido eu levar um jogo, criar um jogo só por criar, e esse jogo não ter conexão com o que eu estou trabalhando na sala. Então, a perspectiva aqui é criar um jogo que esteja conectado a assuntos que eu esteja trabalhando. O segundo ponto é que eu preciso utilizar aqui duas ferramentas. A primeira ferramenta, que é a geração dos dados, e a segunda ferramenta, que é a geração da parte visual, da parte gráfica mesmo, das cartas que eu vou fazer lá utilizando o Canva. Então, o primeiro passo, eu crio as cartas aqui no ChatGPT, e o segundo passo, eu faço a transposição desse material para o Canva, e de maneira automatizada, o Canva vai trazer para mim todas as respostas em formato das cartinhas lá que eu já tiver pré-definido. Bom, então eu vou fazer aqui um comando pedindo inicialmente, haja como um especialista em jogos didáticos e em jogos de lazer. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou segmentando o meu prompt em várias partes, e nessa primeira parte eu estou condicionando o ChatGPT a agir de uma determinada forma, ou seja, eu estou dando instruções para o ChatGPT para que ele possa agir da maneira necessária para a criação dessas cartas. Caso eu não faça isso, ele vai fazer uma organização aí desse conteúdo de uma maneira bastante aleatória e não necessariamente vou alcançar os resultados que eu espero na utilização dessa ferramenta. Então eu quero que ele crie um jogo, agora eu posso começar a dar as instruções. Crie um jogo de cartas sobre o assunto esportes. Então aqui eu faço mais uma segmentação, eu estou indicando qual é o tipo de assunto que eu quero que ele trabalhe. Então, eu posso fazer isso em inglês, português, eu posso fazer isso sobre o assunto de geografia, matemática, história, qualquer outro assunto. E eu vou continuar segmentando aqui o meu comando, o meu prompt, de modo que ele consiga entender o máximo de detalhes possível para que o material saia de acordo com aquilo que eu espero. Bom, haja como especialista, crie um jogo de cartas sobre o assunto esportes. Este jogo terá uma palavra no topo da carta e 5 palavras na parte inferior. Então é um jogo chamado Tabu. Esse jogo tem uma carta na parte de cima, 5 palavras na parte de baixo. As palavras da parte de baixo estão relacionadas a essa palavra do topo, e ele se chama Tabu porque a pessoa precisa descrever aquilo que está no topo sem usar as palavras que estão na parte inferior. Esse jogo terá uma palavra no topo, 5 palavras na parte inferior, todas as palavras são relacionadas. E agora eu vou dar uma outra instrução para ele, que é para eu testar se ele entendeu de fato o meu comando. Eu quero que ele crie uma carta de modelo, me faça uma pergunta, na qual eu responda, depois de uma análise, aquela carta que ele criou está adequada.
Todas as palavras são relacionadas. Após a criação da primeira carta, você vai me fazer uma pergunta. Se eu concordar com a carta, você continua e cria mais 10. Se eu discordar da carta, você me pedirá mais instruções antes de continuar. Basicamente é o seguinte, ele cria uma carta, eu analiso essa carta e ele me pergunta, você está satisfeito com essa carta? Se ele quiser continuar, para ele continuar, eu tenho que responder que eu concordo com aquela carta. Se ele disser nas opções, se eu disser nas opções que eu não concordo com a carta, ele vai me pedir mais instruções e eu vou melhorar aquela carta. Melhorando aquela carta, ele vai realmente fazer as mudanças que eu solicitei e em seguida ele vai fazer as perguntas para mim de novo. Depois que ele fez essas perguntas novamente, aí eu respondo e faço a análise. Então, toda vez que ele fizer a criação das cartas, ele vai me perguntar se eu concordo ou não com aquelas cartas que foram criadas. E quando eu concordar, ele cria 10 cartas. Então, vou dar aqui o comando e esperar as respostas. Meu cachorro está muito bravo. Então, veja bem, ele criou a primeira carta, a palavra do topo é futebol, e as palavras da parte inferior são bola, goleiro, chute, gol e estádio. Todas essas 5 palavras estão relacionadas à palavra futebol. E aí ele me pergunta, você concorda com essa carta? Vamos imaginar que eu não concorde, porque eu quero provocar. Não concordo. E aí ele vai fazer... Opa. Não concordo. E ele vai me pedir novas instruções. Na criação das instruções, ele pode sugerir perguntas para que eu responda, ou eu posso partir aí da minha própria opinião e inserir instruções aleatórias. Mas aqui ele sugeriu 4 tipos de instruções que poderiam ajudar a melhorar essa carta. Por exemplo, tipo de relação entre as palavras, se devem ser palavras mais específicas ou termos técnicos, equipamentos, o nível de complexidade dessas cartas, se poderiam ser algumas coisas mais avançadas, mais complexas para quem conhece o esporte, alguma coisa relacionada à variedade de esportes ou qualquer outro ajuste específico. Então, o que eu quero aqui, na verdade, é apenas que ele organize as palavras da parte inferior em ordem alfabética. Apenas organize as palavras da parte inferior em ordem alfabética. Ele diz, entendido, e aí ele vai refazer aquela carta. Vocês podem perceber que aqui ele já organizou em ordem alfabética. E me pergunta novamente, você concorda com essa carta? Nesse caso, como ele atendeu a minha especificidade, eu vou concordar com essa carta. Sim. E ele está dizendo, perfeito, vou criar mais 10 cartas seguindo o mesmo formato. Então, o que o ChatGPT fez aqui? Ele aceitou minha instrução, ele criou um modelo, eu fiz o julgamento do modelo, ele perguntou se eu concordava, eu discordei, ele me pediu instruções, eu dei as instruções sugerindo melhorias e depois ele me apresentou a carta melhorada. E aí eu disse para ele, pode prosseguir, porque quando ele me pergunta, você concorda? Basicamente ele está perguntando, posso continuar? E eu disse sim. A partir daí, como essa carta 1 já está no ponto ideal, ele vai criar as outras cartas. Então ele vai fazer a carta 2, e aí ele já coloca em ordem alfabética, ele vai fazer a carta 3, e aí ele vai até o final fazendo as 10 cartas que eu pedi. Bom, tendo feito as 10 cartas, eu preciso agora ter algum tipo de organização para que eu leve esse material lá para o Canva, né? Então, para eu levar isso aqui lá para o Canva, eu não vou ficar aqui copiando uma coisa de cada vez, mas eu preciso que ele faça essa organização. Para ele fazer essa organização, tem uma técnica bastante simples,
que vai ser a seguinte: eu vou pedir para ele colocar esse material dentro de uma tabela, porque as tabelas são fáceis de trabalhar no Canva. Então, eu vou pedir, organize todas as cartas em uma tabela com 2 colunas. Então, numa coluna vai estar o nome, né, a palavra que está lá no topo, e na outra coluna todas as palavras que eu preciso, que são as palavras da parte inferior. Vamos ver o que ele faz aqui. Certinho. Exatamente o que eu precisava. Bom, então aqui está meu banco de dados, tem a descrição organizada de 2 formas, as palavras do topo numa coluna, as palavras da parte inferior em outra coluna. Então, por exemplo, essa carta basquete, ela terá essas palavras aqui. E eu agora preciso fazer a organização disso aqui dentro da cartinha, como se fosse um baralho mesmo. Para isso, eu vou ter que abrir o Canva. E aí eu vou abrir aqui a minha telinha do Canva. Eu já tenho a minha conta no Canva, minha conta For Education, que é uma conta gratuita. Tem alguém assistindo aí? Dá um oi para nós. Agora eu vou colocar aqui a minha senha. Bruna e Ronan. Bom, e aqui estou eu no Canva. Estando no Canva, vou fazer um design. Vou criar aqui, vou colocar um A4. Tamanho retrato. Acho que é suficiente. A Bruna está lá, ligadinha. Tá dando para ouvir meu cachorro aí, Bruna? Bom, tá aqui a minha telinha do Canva e essa tela vai ser onde eu vou criar a minha carta. Imaginando que uma carta teria um visual meio retangular, eu vou simplesmente pressionar a tecla R em qualquer ponto da tela e isso já vai criar um retângulo aqui para mim. Então, só pressionei a tecla R de rua, vou fazer a carta bem no molde aqui que o Canva já está me dando. Só a título de teste, tá, pessoal? Essa carta vai ter esse formato e, além disso, eu quero que essa carta tenha os cantos arredondados aqui nas quinas, né? Então, eu vou clicar aqui nesse botão de estilo da borda e, em seguida, eu vou arrastar aqui para o lado, eu fazer uma coisa arredondada. Vocês podem perceber que aqui já está ficando bem redondinho. Então, aqui para mim já está bom. Eu quero colocar uma borda. Essa borda está preta, mas eu vou mudar um pouco depois. Eu quero que essa carta seja de uma outra cor. Então, eu clico na bolinha da cor e vou escolher uma cor aqui diferente. Deixa eu ver que cor que eu vou escolher. Vou colocar uma carta nesse tom de azul. E a borda eu vou colocar de uma cor um pouco mais escura. Ótimo. Então, essa é a minha borda e essa é a minha carta. Agora, o que eu preciso fazer é segmentar a minha carta de modo que eu tenha 2 seções. Uma seção para ficar a palavra do topo e uma outra seção para ficar a palavra de baixo. Então, na palavra do topo, eu vou colocar uma linha. Eu vou pressionar a letra L de linha e vou posicionar aqui onde eu quero que apareça a minha linha. Vou colocar ela da mesma cor daquela linha escura. Prontinho. Então aqui minha carta já está bem bonita. Para não correr risco de eu ficar e a linha se separar da carta, eu vou selecionar as duas e vou clicar em agrupar. Então agora eu posso arrastar e vai tudo junto, como vocês podem ver. Ótimo. E agora aqui no topo eu vou
pressionar a letra T de texto para que eu possa inserir o texto que vai aqui no topo, que é aquela primeira palavra. Vou colocar aqui centralizado e vou dar um Ctrl D de dado para fazer uma duplicata do texto e eu colocar aqui as palavras da parte inferior. Então aqui no topo eu vou escrever topo. E aqui embaixo eu vou escrever embaixo. Então na prática, essa vai ser a configuração. Como a palavra do topo vai ser uma única palavra, eu vou aumentar aqui esse tamanho de letra, vai ficar um pouco maior, e vou colocar em negrito. E essas aqui embaixo, também posso colocar um pouco maior, colocar o tamanho 50, deixa eu digitar 50, e uma coisa importante, para eu ter uma ideia da distância entre uma palavra e outra, vai ser isso aqui, ó. Eu vou dar um Enter e vou colar a palavra embaixo de novo, só para eu ter noção de qual vai ser a distância entre uma palavra e outra, uma vez que aqui eu vou ter 5 palavras, né? Pronto, já tenho essa noção, posso apagar essa aqui de baixo, já delimitei aqui como que eu quero. Então minha cartinha está pronta, o que eu preciso agora é inserir aqueles dados que vêm lá do ChatGPT. Para fazer isso, tem um recurso sensacional aqui no Canva que se chama arquivo em lote. E esse arquivo em lote, ele aparece aqui no lado esquerdo, nessas ferramentas que a gente tem aqui do lado esquerdo. No meu caso está aqui, criar em lote, mas também você pode clicar aqui no botão Apps, esse botãozinho aqui das 9 pontinhos, e aí ele vai abrir para você todos os aplicativos que tem dentro do Canva, e aí em algum lugar aqui ele vai aparecer. No meu caso ele está aqui, ó, criar em lote. Então eu vou fazer a criação em lote, e para fazer a criação em lote eu tenho duas formas. Eu posso criar importando uma planilha do Excel, ou eu posso criar copiando dados de algum lugar, tá certo? Então, por exemplo, eu vou aqui, ó, inserir de forma manual. Se eu fizer inserção de forma manual, eu vou colocar um a um. Vamos ver como é que isso funciona. Então aqui eu tenho uma planilha, vou clicar na palavra, aqui no comando limpar tabela, e aí eu limpei essa tabela, e aqui eu preciso colocar os dados. Então o primeiro dado aqui, ó, nessa parte superior, vai ser o topo, que são aquelas palavras que vão no topo. E aqui do lado, eu vou colocar as outras informações que eu tenho. Então essa é uma das formas que eu tenho para adicionar dados. A outra forma que eu tenho para adicionar dados é fazer o upload de dados. Nesse caso, eu preciso dessa instrução. Opa, espera aí só um pouquinho. Eu preciso dessa instrução que aparece aqui. Crie centenas de páginas instantes a partir de fontes de dados, como arquivos Excel e CSV, ou insira os dados manualmente. Eu preciso do Excel e preciso dos dados CSV. Esse é um pouquinho mais complicado, mas também funciona. No nosso caso aqui, nós não vamos fazer isso. Nós vamos inserir os dados de forma manual. E para inserir os dados de forma manual, eu preciso de 2 colunas. Então, uma coluna minha se chama topo e a outra coluna minha se chama embaixo, conforme eu já tinha demonstrado para vocês. Agora eu vou lá no ChatGPT, vou copiar as informações que eu tenho lá, do jeitinho que está aqui, e vou colar aqui no Canva. Simplesmente clicar e colar. Essa primeira aqui, palavras no topo e palavras na parte inferior, eu não vou precisar. Então essa primeira aqui eu posso deletar. Então vocês percebem que aqui eu tenho topo embaixo e aqui aquela lista inteira dos dados que eu copiei do ChatGPT e simplesmente colei aqui. Agora eu vou clicar no botão pronto e ele vai me dar a instrução aqui que ele já entendeu que os dados serão adicionados lá no meu arquivo. Então no topo está aqui o nome dos esportes e embaixo estão aqui o nome
aquelas outras palavras relacionadas. O que eu vou fazer agora? Aqui embaixo tem um botão continuar, mas eu não consigo clicar nele. Por quê? Eu preciso fazer a conexão desses dados com essa cartinha. Estou achando que essa cartinha ficou muito escura. Deixa eu fazer uma transparência nela aqui. Agora tá bom. Como que eu faço a conexão desses dados com a carta? Primeiro, eu vou clicar na palavra topo. E só de clicar na palavra topo já aparece aqui para mim conectar dados. Se não aparecer, basta eu clicar com o botão direito e aqui também tem conectar dados. Então eu vou conectar dados. O que eu quero que apareça no topo são as palavras do grupo topo. E aí eu clico. E aqui na palavra embaixo, conectar dados também, eu quero que apareçam as palavras do embaixo. Prontinho. Basicamente, meu serviço está pronto. Agora vocês podem perceber que o botão continuar foi ativado e por causa disso, eu vou clicar no botão continuar e em questão de segundos as minhas cartinhas estarão prontas. Vamos ver. Bom, antes ele faz uma conferência. Crie páginas com base nos dados que você inseriu. Ele me dá a lista, pergunta quais cartas eu quero criar e me fala, quer gerar 11 designs? São 11 cartinhas, né? Aquela primeira que eu criei mais as outras 10. E aí eu clico gerar 11 designs. E imediatamente ele já vai abrir aqui para mim um novo arquivo do Canva, já fazendo a criação das minhas cartinhas. Veja, a primeira cartinha já foi criada, a segunda, a terceira, e se eu clicar aqui na visualização, vocês vão ver que todas as minhas cartinhas já foram criadas. Só que aí eu tenho um problema. Qual é o problema? Lá na minha criação do arquivo do Canva, cada uma das palavras ficou seguida de uma vírgula e todas as palavras estão na mesma linha. Isso vai impactar na configuração aqui das minhas cartinhas. Aí eu tenho duas opções. A primeira opção é, eu vou lá na primeira cartinha e vou apagando a vírgula e dando Enter. E aí eu faço isso de forma manual, essa configuração. Pronto. E agora essa minha carta vai ficar com esse visual. Ou eu simplesmente volto lá no ChatGPT e refaço essa tabela de forma que cada palavra fique em uma posição. É a segunda opção que eu tenho. Essa segunda opção ela dá mais trabalho, mas eu posso tentar. Refaça a tabela de modo que cada palavra fique em uma coluna. Vamos ver se ele faz isso para nós. Olha só, agora ele está colocando cada palavra numa coluna. Isso vai me facilitar lá no meu jogo. Porque agora eu vou fazer a coisa um pouquinho diferente. Veja bem, eu vou pegar essa tabela do jeito que está aqui, vou abandonar esse arquivo que o ChatGPT fez, posso fechar ele aqui. Aliás, que o Canva fez, posso fechar ele aqui. Aqui nessa parte do gerar design, eu também vou abandonar isso aqui. Então eu vou clicar no botão de retorno aqui no canto superior esquerdo, vou clicar novamente, até chegar na parte de inserir dados de forma manual. Aí agora eu vou no inserir dados de forma manual, e os dados que estão aqui eu vou ter que limpar. Então eu limpo essa tabela, volto aqui, e agora eu não tenho mais uma coluna só com todas as palavras na mesma coluna, como eu tinha anteriormente. Agora eu tenho uma coluna para cada palavra. Então eu tenho palavra no topo, palavra 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou ter que dar essa instrução aqui. Topo está aqui, aqui eu tenho embaixo, que aqui eu vou colocar 1. Eu vou fazer uma cópia desse número 1, de modo que eu consiga fazer ele aparecer várias vezes para eu poder editar. E aqui onde está número 1 eu vou deixar 1, onde está esse segundo número 1 eu vou colocar 2. O terceiro vai ser minha coluna 3, aqui vai ser minha coluna 4 e aqui vai ser minha coluna 5.
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tenho 5 colunas lá também. Agora, eu preciso conectar essas colunas da minha tabela com essas informações que eu tenho aqui. Então, aqui, ó, eu vou inserir dados de forma manual. Eu não tenho os dados ainda. Eu vou lá no ChatGPT, eu vou copiar esses dados e vou colar aqui no Canva. Pronto, colei. Então, eu tenho palavras no topo, palavra 1, palavra 2, blá, 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 até o 5. Clico em pronto, ele já fez a organização aqui, e agora eu preciso novamente fazer aquela conexão. Então, onde está topo? Eu vou conectar com palavra no topo, onde está 1, vou conectar com palavra 1, e assim sucessivamente. Esse é o 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês podem perceber que para cada número eu tenho aqui a confirmação daquilo que eu programei. Bom, agora novamente eu vou clicar no botão continuar. Vou pedir para gerar os novos designs. E agora ele vai fazer tudo de maneira bastante organizadinha para mim, de modo que a minha carta vai estar bonitinha, com todas as palavras feitas na ordem, sem nenhum problema, como vocês podem perceber aqui. Então eu tenho aqui o meu joguinho de cartas, todo bonitinho, preparado, de acordo com aquilo que eu tinha planejado inicialmente. Caso eu queira fazer qualquer tipo de alteração aqui, essas alterações elas podem ser feitas em lote também. Só que eu vou ter que pedir para gerar a carta de novo. Então eu simplesmente ignoraria esse lote que foi gerado, fecho aqui, e aí eu faço a alteração aqui na minha carta. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira uma imagem, uma logomarca aqui na minha carta. Eu vou fazer a alteração aqui e em seguida eu vou clicar em gerar designs novamente e ele vai fazer a geração das imagens dessa carta baseado no modelo que eu tenho aqui. Bom, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Ficou um pouco confuso no começo, eu esqueci de compartilhar a tela, mas esse recurso é bastante interessante. Primeiro passo é saber criar, né, ter qualidade na criação desse prompt aqui no ChatGPT. Segundo passo, criar uma cartinha com visual bacana, de maneira que a gente consiga, na hora da geração, ter um material assim, legal para levar para a sala de aula. E é importante entender os processos da criação do arquivo em lote. Uma vez que você domina esse processo, não há limites para a criatividade, dá para fazer muita coisa, dá para chegar aí num resultado bastante interessante, visto que o ChatGPT, no ChatGPT você pode criar coisas de maneira infinita e aqui no Canva também. Quando você junta duas ferramentas, você consegue fazer um material bem interessante. Aproveitar que eu estou aqui e vou fazer uma demonstração agora de outros materiais que eu tenho criados também usando essa lógica dos arquivos em lote. Eu tenho aqui um outro modelo de cartas que eu criei recentemente, que eu acho que ficou bem interessante, bem legalzinho, que é esse aqui, ó. Essas cartas também foram criadas utilizando esse mesmo recurso. Nesse caso, eu usei para fazer um jogo sobre animais e palavras em geral da língua inglesa. Então, vocês podem ver que as cartas... Deixa eu clicar aqui nesse modelo de visualização. Vocês podem ver que eu criei bastante cartas, todas já utilizando aí esse material, e esse é o jogo Tabu. Então, caso eu queira imprimir agora, basta clicar no canto superior direito, no botão compartilhar, e aí eu faço aqui a seleção, clico no botão baixar, escolho qual o formato que eu quero. Então, por exemplo, eu posso clicar, escolher aqui para sair em PDF ou em JPEG. Talvez seja melhor no JPEG, porque aí você vai conseguir organizar 4 cartas numa mesma folha de A4 na hora da impressão, né?
Então, eu gosto muito dessa opção do JPEG. Caso contrário, você pode fazer também no PDF e depois, na configuração da impressão, você definir ali o melhor tamanho. Bom, clicando em baixar, ele vai fazer a exportação aqui para a minha área de trabalho. E se eu fizer a abertura, você já vai poder ver que ele salvou em PDF todas aquelas páginas que foram criadas. Deixa eu olhar aqui as perguntas. Para apresentar o jogo, juntar as cartas e salvar com vídeo, MP4 ou PDF? Então, Bruno, eu costumo salvar como PDF ou JPEG. Porque aí eu consigo organizar as imagens na hora da impressão, de acordo com a configuração de impressão que me interessar, eu consigo fazer as imagens um pouco menores, do tamanho de cartas mesmo. Então, às vezes, 6 cartinhas por folha, e aí na hora da impressão fica mais legal. Agora, se você dá aula online, por exemplo, você pode fazer a imagem, né, JPEG ou PNG, e aí você pode apresentar na tela. Nesse caso aqui eu fiz o PDF, mas se eu quiser eu posso voltar aqui e escolher a opção para baixar em JPEG ou PNG, JPG ou PNG. Todas elas são ótimas. No caso de JPG e PNG, é bom você aumentar aqui o tamanho aumentar a qualidade, né, o tamanho, a quantidade de pixels, para você ter uma definição na hora da impressão maior. E aí você escolhe aí qual é o arquivo, né, qual é o formato de arquivo que mais te interessa. Uma outra coisa interessante é que, mesmo tendo feito a edição em lote, ainda assim, vamos supor que você fez uma única carta errada, no meio de 20 cartas surgiu uma com erro de digitação. Você pode vir aqui e fazer a alteração dela, e vai ser só dela, ou sei lá, se de repente você quer trocar uma palavra que apareceu aqui também, dá para você fazer essa alteração aqui, certo? Então, pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Semana que vem eu devo voltar com uma outra coisinha utilizando o Canva e ChatGPT. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.